Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Certeza? Tá com sono? Não? Olha lá, hein? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20. 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Aí você tem aí mais ou menos uns 3 minutos para você ler em silêncio, tá? Vou te pedir para que você não fique conversando hoje, para você prestar bastante atenção nessa reflexão nessa manhã. Então, 1 Coríntios 6, 12 a 20, tá bom? Então presta atenção que a palavra de Deus nos diz assim nessa manhã, está assim, escrito assim na Bíblia. Tudo me é permitido, mas em tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Alguém já ouviu falar de um cara, um venezuelano chamado Henry Rodrigues? Quem já ouviu falar desse cara? Esse cara, ele é um artista. Não sei se a gente pode chamar ele de artista. Ele é um artista de transformação do corpo, lá na Venezuela. E esse cara, o Henry, desde criança, ele adorava Marvel. Ele adorava ler os gibis de super-heróis. Mas ele não se espelhava no Capitão América, não se espelhava no Iron Man, no Spider-Man. O herói para ele era um cara chamado Caveira Vermelha, que é o inimigo do Capitão América. Mas esse cara, ele era tão vidrado nesse personagem, nesse cara chamado Caveira Vermelha, que ele teve uma grande ideia: transformar-se, literalmente, no Caveira Vermelha. E o que ele fez então? A primeira coisa que ele fez foi implantar um chifre, umas coisas embaixo da pele, para a cara dele ficar igual uma caveira. Depois ele pintou a pele de vermelho, tatuou a pele toda em vermelho. O que ele fez, não tem essa parte branca do olho, que eu nem sei o nome. Sabrina, não sei qual é o nome da branca, da parte branca do olho? Hã? Isso. Eu não sei se é. Ele pintou de preto. O olho do cara inteiro preto.
Mas a melhor parte é que o cara cortou o nariz, tirou o nariz, para o nariz dele ficar igual o nariz de uma caveira. Ele não tem nariz. Essa pontinha aqui, ele tirou. Tanto era o seu desejo de se tornar igual a caveira vermelha. E a pergunta que nós temos para hoje é normal? É uma aberração? É pecado fazer isso com o corpo? A carne tem alguma utilidade para Deus? Porque a gente sempre cresceu na igreja aprendendo que a carne é ruim. A carne não presta, é na carne que está o pecado, a carne não serve para nada. E a pergunta é, a carne serve para alguma coisa? Semana passada a gente viu que Paulo estava em Atenas, ele estava no Areópago, conversando com os sábios, expressando e falando de Jesus, falando do Deus desconhecido, apresentando o Evangelho. Pois Paulo saiu de Atenas e ele foi para Corinto, que fica a mais ou menos 80 quilômetros de distância de Atenas. E Corinto é uma cidade bem próspera, por causa do seu comércio, as pessoas eram ricas. Era uma cidade que tinha um monte de cidadão livre, o que era difícil na época. Só para você ter uma ideia, em Roma, 2/3 eram escravos. Mas em Corinto, existiam muitos homens livres ainda. Existiam pessoas de várias nacionalidades, ou seja, existiam pessoas que serviam vários deuses. Existiam várias culturas em Corinto. E por isso, então, existiam pessoas que adoravam esse Deus e depois adoravam outros deuses, influenciados por todas as culturas. Um exemplo, talvez o exemplo mais gritante da religiosidade em Corinto, era o templo de Afrodite, a deusa do amor, a deusa da fertilidade. E no templo dela existiam 1000 prostitutas que serviam a Afrodite. Se você quisesse adorar a Afrodite, você tinha que ir lá ter relações com essas prostitutas. Mas a grande questão é que o que Paulo faz em Corinto, talvez seja a última coisa que a gente pensasse em fazer num lugar desse. Paulo quer abrir uma igreja. Paulo abre uma igreja em Corinto, nesse lugar onde o pecado predomina, nesse lugar onde há um paganismo, imoralidade sexual, nesse lugar onde pessoas não estão nem aí para o seu próprio corpo, nesse lugar onde as pessoas querem ser prósperas. E Paulo vai lá e ele abre uma igreja. Paulo, saindo de Atenas, foi para Corinto. E chegando em Corinto, ele encontrou um casal chamado Áquila e Priscila. Áquila era como Paulo, ele construía tendas. E Paulo ficou construindo tendas e trabalhando em Corinto, porque muito provavelmente porque Paulo ele não quer ser um peso para a igreja. Então Paulo se sustentava. Mas quando de Tessalônica chegou Silas e Timóteo, muito provavelmente com uma oferta da igreja, ele deixa de trabalhar, ele se põe exclusivamente a pregar a palavra. E como de costume, nos sábados o Paulo ia na sinagoga dos judeus, conversar com os judeus sobre Jesus, que Jesus era o Messias esperado, que Jesus sim, era aquele Salvador que eles tinham que esperar e que veio, mas que eles não acreditavam. Se você vê em Atos 9, Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios, ou seja, para os que não são judeus. Mas Paulo ele insiste, toda vez que ele chega numa cidade, a primeira coisa que ele faz é ir na sinagoga, tentar converter judeus. E Paulo não faz isso desobedecendo o seu chamado para os gentios, mas é porque Paulo, ele tem uma responsabilidade. Paulo mesmo diz que ele carrega consigo uma esperança de ver alguns do seu povo, judeus, se convertendo. Mas Corinto, o lugar é tão louco que os judeus lá começaram a xingar e amaldiçoar Paulo, expulsar Paulo, e o que Paulo faz está em Atos capítulo 18, 19, que ele sacode a sua roupa e diz: eu não tenho mais responsabilidade com vocês, agora eu vou pregar para os gentios. E Paulo ele fica 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho em Corinto. E depois Paulo forma a igreja e ele vai para Éfeso. E chegando em Éfeso, Paulo escreve a carta para Coríntios. É nessa hora que Paulo escreve.
E sempre que a gente fala das igrejas do começo do cristianismo, a igreja primitiva, a gente acha que é o lugar mais maravilhoso do mundo. Um lugar que não tem problemas, um lugar onde todo mundo divide todas as suas coisas, um lugar onde todo mundo é santo, todo mundo pensa no próximo. É um lugar cheio de florzinha, cheio de perfuminho. É um lugar onde todo mundo se veste bem. É um lugar onde todo mundo tem um iPhone 6 Plus ou Galaxy S6, que é caro pra caramba. Não peça para o seu pai porque é pecado. Se você quiser um S2, eu tenho guardado na minha gaveta um. Então pode levar. E um iPhone 4 zoadão, mas era meu, se você vai gostar. E a gente acha que era assim. Mas a igreja de Corinto tinha vários problemas. A igreja de Corinto não era essa igreja perfeita que a gente imagina na nossa cabeça no começo do cristianismo. A igreja de Corinto era de Coríntios, já fala de corintianos. Mano. Corintianos é tudo zoado. Coríntios é tudo zoado que, até na pregação os caras atrapalham. Mas a igreja de Corinto era tão zoada que dentro da própria igreja existiam divisões. Quem foi visitar Corinto? Paulo foi, Pedro foi, Apolo foi. Então, cada pessoa, cada grupo dizia, eu sou de Apolo, que era um pregador. Não, eu sou de Pedro, do apóstolo. Não, eu sou de Paulo. E alguns diziam, não, eu sou de Cristo. E o Paulo vai dizer assim, vocês estão loucos? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? A gente só planta, um planta, outro rega, a gente não faz nada. Quem importa realmente é Deus. É Deus que importa. Vocês estão viajando, tendo divisões dentro da igreja, tendo panelinha dentro da igreja. Vocês estão loucos? Outro problema é que existiam briguinha entre os cristãos. Existiam brigas entre os cristãos, discussões que não eram resolvidas dentro da igreja, mas eram levadas aos tribunais. Os tribunais de pessoas dirigidas para não crentes, por não crentes. E o Paulo vai dizer, vocês estão loucos? Que exemplo é que vocês estão dando para a sociedade? Vocês brigam entre vocês, porque um não quer ter prejuízo, o outro não quer sofrer o dano. Então vocês brigam entre vocês para ver quem está certo. E vocês fazem isso nos tribunais, onde quem vai julgar são os não crentes. Que exemplo que vocês estão dando para a sociedade? Mas sabe qual é o problema que mais pegava a igreja de Corinto? Era a imoralidade sexual. Paulo vai dizer, cara, eu ouvi dizer umas coisas tão imorais que nem os que são fora da igreja praticam essas coisas. Existe a maior pegação. Era filho pegando a mãe, o pai pegando a filha, o sogro pegando a nora pegando o genro. Genro não dá. Nora pegando o cunhado. Era a maior pegação. E era normal. Eles achavam que isso era normal. Fazer o que quiser com o seu corpo. Eles achavam que era completamente normal. Porque para eles Jesus veio curar o espiritual. Veio salvar o espírito. Por quê? Porque eles ainda viviam aquele contexto filosófico grego que dizia que o corpo é uma prisão, que o corpo não presta, que a carne em si não tem nada de bom. Então para quê? Para que querer alguma coisa boa para a carne? Vamos nos ater ao espírito. Para eles, Jesus só salvou a sua alma e o seu espírito. E o corpo não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. A grande questão é que Paulo diz a eles o seguinte, olha, vocês já foram muito pecadores, mas agora por causa de Jesus, vocês são livres dessas coisas. Vocês são livres, vocês estão livres. O grande problema é que as pessoas pegam essa liberdade e querem fazer dela o que elas quiserem. Eles pegam a liberdade que Deus dá, que Cristo deu através da sua obra na cruz e fazem o que bem querem. Eles fazem o que bem querem. Eu sou livre, então demorou. Se eu sou livre, quem manda no meu corpo sou eu mesmo. Quem manda no meu corpo é o meu nariz. Eu faço o que eu quero. Que se dane, minha alma já está salva, meu espírito já está salvo. Mas o que Paulo vai dizer na passagem de hoje é o seguinte, olha, tudo me é permitido sim, porque eu sou livre, porque somos livres. Mas não convém fazer tudo.
Eu sou livre. Mas tem coisas que, cara, é melhor não fazer. Tudo me é permitido, porque eu sou livre por causa da obra de Cristo Jesus. Mas quando eu me volto para a imoralidade, quando eu me volto para o pecado, eu passo a ser escravo novamente. De Cristo não, do pecado. Tudo me é permitido sim, porque eu sou livre. Mas eu não vou me deixar ser dominado por outras coisas. Eu não vou voltar a ser escravo da imoralidade. Eu não vou voltar a ser escravo de tudo que afeta o meu corpo. E essa é a grande questão. Esse é o grande ponto. E pessoas achavam que estava tudo bem. Fazer o que bem entendessem. Fazer o que bem quisessem com seus próprios corpos. Eu vi uma história de uma menina de mais ou menos estava na universidade e ela estava grávida. A menina estava grávida e na foto não mostrava a cara dela. Mostrava só a barriguinha saliente, estava grávida. O único problema é que ela não sabia quem era o pai da criança. E por que ela não sabia quem era o pai? Porque em uma noite ela teve 25 parceiros. E ela não sabia quem era o pai. E sabe, a gente é pressionado e a gente é bombardeado por tais coisas. A gente é pressionado pela sociedade em fazer com os nossos corpos o que bem entendemos. De nos satisfazermos. De achar que temos que viver o hedonismo, a busca intensa pelo prazer. E a gente leva isso ao limite máximo, achando que Deus não se importa. Deus se importa. E qual é o problema disso? Qual é o problema de eu aproveitar a minha vida? O problema é que você vai para o inferno. Mas então eu não posso ser livre? Você é livre. Mas se você aproveita a sua vida desse jeito, você não é livre coisa nenhuma. Você é escravo do pecado. E o salário do pecado é a morte. Vocês sabem disso. Existe hoje no mundo a ideia que o homem é livre quando ele faz o que ele bem entende, o que ele bem quer. Mas a questão é que o homem que diz isso é escravo de si mesmo. É escravo das suas próprias vontades pecaminosas. É escravo, sim, do seu corpo, da sua carne. O homem que diz que só há liberdade quando a gente pode fazer o que quiser, é porque não conhece Deus. Não sabe o que é ser livre dessas coisas. Vocês estão numa idade, cara, que os hormônios estão, cara, à flor da pele. Que a gente é bombardeado por um monte de tentações. Que a gente tem, cara, acesso quase irrestrito a um monte de coisa na internet. A gente pode saber de um monte de coisa na internet e ninguém fica sabendo. Seu pai não sabe ver IP das coisas. Vamos ver aqui o IP, se meu filho, o que meu filho está. Seu pai não sabe ver. Você tem o seu celular, que no meio da noite você pode ver tudo. E apagar a história. Clear history. Sou santo. A gente tem acesso a muitas coisas. A gente é bombardeado por várias tentações. De bebida, de sexo, de drogas, de um monte de coisa. Tentação da preguiça. Pô, isso a gente tem um monte. A gente tem um monte. E a grande questão é... o que acontece com o nosso corpo? Será que a carne que nós vivemos é tão ruim assim? Será que Deus não se importa com os nossos corpos? Será que ele é que nem o pensamento grego nos diz que quando a gente tem que morrer para ser livre e o corpo sai fora? Será que você acha que quando você morrer você vai virar fantasminha, nuvenzinha, ficar tocando harpa? Será que é isso que você imagina? Já pergunta a gente se deparar com todas essas tentações, com todas esse acesso, com todas essas vontades. A pergunta que temos que nos fazer é: como estamos lidando com os nossos corpos? O que temos feito com eles? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém.
E o que Paulo fala na passagem é algo fantástico. Paulo começa dizendo assim, o estômago foi feito para a comida. E a comida para o estômago, eles combinam perfeitamente. Um foi feito para o outro. Mas eles não são eternos, porque Deus vai destruir ambos. Mas o que Paulo diz é que o corpo foi feito para Deus e Deus para o corpo. Ou seja, eles casam. Ou seja, foi um feito, é combinado, mas que vai ser eterno. Porque Deus ressuscitou o seu Filho Jesus e assim também vai nos ressuscitar. Ou seja, é eterno isso. E o que Paulo diz é o seguinte: olha, lembre-se que vocês são um com Deus. Lembre-se que existe alguém que habita dentro de vocês. Que vocês são santuários do Espírito. A fórmula de Paulo, a receita de Paulo para a gente fugir da imoralidade é: fuja da imoralidade mesmo. E lembre-se, tenha plena consciência que de dentro de você, habita um Deus Todo-Poderoso. Habita o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz: se eu sei que em mim, que eu faço parte do corpo de Cristo, os meus membros são de Cristo, eu vou usá-los de qualquer jeito? Eu vou me unir a uma prostituta? Eu vou pegar o que é santo e jogar na lama, na impureza? Eu vou tratar as coisas de Deus de qualquer maneira? Sem temor, sem respeito? Eu vou pegar aquilo que é unido a Deus e vou dar ao inimigo, ao diabo? É assim que eu vou viver e achar que isso é normal? Não é normal. Não é normal cortar a ponta do nariz. Não é normal. Não é normal. Não é normal ter 25 parceiros numa noite, ficar grávida e não saber quem é o pai. Não é normal. Não é normal você ter preguiça de fazer todas as coisas. Não é normal você ser dominado por tantas coisas. A grande questão é que Paulo diz, no versículo 9 do mesmo capítulo, Paulo diz as qualidades, ou sei lá, os defeitos que os coríntios eram. Os corintianos já eram um defeito, claro, mas o que Paulo vai dizer é o seguinte: olha, vocês já foram imorais, vocês já foram idólatras, adúlteros, homossexuais, já foram ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, vocês já foram trapaceiros. E que Paulo diz é o seguinte: olha, vocês foram tudo isso, mas vocês foram lavados, santificados, justificados por Cristo Jesus. O que Paulo está fazendo é: olha, eu sei que vocês já foram isso. Eu sei que vocês já abusaram do corpo de vocês. Eu sei que vocês ainda estão abusando do corpo de vocês. Mas existem pessoas que ainda não fizeram nada disso. Pois bem, existe um alerta para ambos os lados, os que fizeram e os que não fizeram. Lembre-se da obra de Cristo Jesus na cruz. Lembre-se que você foi comprado por um alto preço. O que Paulo está dizendo é que você foi comprado por um alto preço, a morte de Cristo Jesus na cruz. É por isso que você é um com Ele. É por isso que você pertence a Ele. Quarta-feira de manhã, eu não venho trabalhar de manhã cedo na igreja. Desculpa aí, para quem... Desculpa, seu pai falou, menino? Gabi. Eu não venho na igreja de manhã, sabe por quê? Porque eu vou na feira com a minha esposa. E a gente vai na feira, cara, é muito legal ir na feira. E na feira, cara, existem aquelas frutas bonitas, que a caixa custa R$10. Mas sempre tem uma barraquinha ali no cantinho, do lado onde vende banana, que tem um monte de fruta feia. Feia mesmo. Se você, cara, fala, nossa, que nojo, quem compraria? Custa R$1. A mesma quantidade. E custa R$1. E eu nem sei se tem gente que compra aquelas frutas. Mas se a gente se colocar no lugar dessas frutas de R$1, é como se Deus viesse e disse: olha, eu pago R$10, mas só vale um. Não, eu quero pagar 10. Não, o senhor não está entendendo, Deus. Isso aqui só vale R$1. E Deus diz: não, eu quero pagar o preço cheio, o preço todo, para que todo ele pertença a mim. Quando Cristo vem, quando Jesus veio e morreu na cruz por você, Ele não morreu pela sua alma e pelo seu espírito. Não foi por isso.
Mas quando Ele vem, Ele paga o preço todo, por você todo. É o todo pelo todo. É o todo que pertence a Deus agora. É o que você é. Todo, espírito, físico, tudo isso pertence a Deus, porque você foi comprado pelo preço todo da vida toda de um Deus todo-poderoso. Não dá para ser menos do que isso. Não dá para ser menos, o valor não tem desconto. Não é atacado ou varejo, mas é o preço todo, é o preço cheio. É o todo pelo todo. E esse é o preço que Deus pagou, através de Cristo, por você. O seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Quando eu era jovem, eu já fiz um monte de loucura, de verdade. A Silvia Souza nem sabe, porque ela estava lá também. Cara, a gente faz um monte de besteira. A gente se droga, a gente se vende, a gente faz um monte de coisa. Mas sabe, no fundo, eu fazia essas coisas porque eu não conhecia esse Deus. Eu não estava nem aí se o meu corpo pertencia a Deus, porque eu não conhecia a Deus. Eu não estava nem aí se as pessoas me diziam, olha, você é o templo, o santuário do Espírito Santo. Eu dizia, que Espírito Santo? O que você está falando? Eu não sinto nada diferente em mim. Mas eu sou o dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quero, quando eu quero e como eu quero, e ninguém vai me impedir. Mas um dia, eu conheci esse Deus, que ao mesmo tempo todo poderoso, que ao mesmo tempo é tão misericordioso e cheio de graça, que disse, olha, talvez você ache que você vale R$1, você é uma fruta podre, mas eu pago o preço cheio por você. Eu pago o preço cheio para te trazer para mim. E que você vai ser meu, todo meu. Não quero uma parte sua, eu quero tudo. E quando eu entendi essa graça, essa equação de quem é Deus e quem realmente eu sou, e aí então, não por peso ou por obrigação, mas por gratidão e por amor, eu disse, Deus, eu quero viver para te glorificar. Porque agora eu sei qual é o meu real preço, a etiqueta que está grudada em mim. Mas aquilo que o Senhor pagou e não quis troco. Eu disse, então Deus, é isso que eu quero. É te glorificar com a minha vida. Com que vida? Com tudo. Com tudo. O de dentro e o de fora. O de dentro e o de fora. A igreja, nós, temos que ser exemplos sim, mas exemplos só espirituais não. Eu sempre pego no pé de vocês que nós precisamos ser exemplos na nossa vida, no nosso dia a dia, através das nossas atitudes. O que fazemos com o nosso corpo importa muito. Importa muito. A pergunta é, afinal, a carne tem alguma utilidade? Tem. Paulo diz no fim da passagem de hoje, portanto, glorifiquem vocês mesmos, através dos seus corpos, a Deus. O seu corpo, que Deus comprou, através da obra de Jesus Cristo, tem uma função, glorificar Deus. Nada menos do que isso, glorificar Deus com o seu corpo. E se você já fez muita besteira na sua vida, e que você já estragou muita coisa na sua vida, eu quero te dizer que a volta há um Cristo Jesus que lava, santifica e justifica e faz tudo de novo, de novo, para que você comece daí. E se você não fez nada, pois bem, existe a cruz de Cristo que comprou você inteiro. Então não peguem atalhos, não cortem o caminho. Para tudo há um tempo, para tudo há um tempo. Enquanto isso, aproveitem e saboreiem a maravilhosa ideia e a maravilhosa verdade de você ser o santuário de Deus, santuário do Santo Espírito. Aproveite isso, tenha prazer nisso. Você todo foi comprado, o todo, o Deus todo,
para você todo. Meus queridos, a vida não é fácil. E cada vez que a gente passa e cada vez que a gente vive, o mundo nos pressiona a sermos outras coisas. O mundo nos pressiona a darmos os membros do nosso corpo para outras coisas, para o pecado. Romanos 6,13, aqui do louvor. Não façam isso. Isso não é cortar o caminho para o céu, mas isso é uma estrada direta para longe de Deus, para longe da felicidade, para longe da graça, para longe daquele único que foi capaz de pagar o preço todo por você. Para finalizar, eu queria dar a citação de Paulo, que diz: portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Essa é a mensagem. A tua carne e o teu corpo têm valor. Eu não estou falando que a partir de hoje você tem que idolatrar seu corpo, você tem que, ser, top model. Não, você viver na frente do espelho. Que você tem que ficar tirando selfie toda hora para ver se está tudo bem com você. Não é isso, não é esse amor doentio pelo seu corpo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Olha, ele é muito importante. Vamos todo mundo ter quadradinho na barriga. Vamos todo mundo conseguir mexer os peitos. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Mas é que vocês tenham a ideia certa do que é o seu corpo. Que ele pertence a Deus. Que é por isso que eu não posso fazer com ele aquilo que eu não faria com as coisas de Deus. É isso. Eu queria orar com vocês nessa manhã. Eu queria que você se levantasse e que a gente pudesse ter um momento de reflexão e depois ter uma decisão, tomar uma decisão nessa manhã. E agora que a gente sabe que o preço cheio foi pago por uma mercadoria que não valia muito, que Deus pagou o preço cheio, que Deus não quis o desconto para comprar uma peça com defeito, com pecado. Deus não economizou para te comprar. Deus não achou que era desperdício. Deus não achou que era desperdício gastar a vida do filho dele para te resgatar. Deus não achou que era um desperdício pagar o preço todo pela sua vida toda, por tudo que você é. Deus não achou um desperdício. E a pergunta que nós temos que fazer nessa manhã é: como eu vou me decidir por esse Deus? O que eu vou entregar a esse Deus? Apenas parte do que eu sou? Apenas meu espírito e minha alma? Ou meu corpo? Tudo que eu sou? Sem bobear, sem barganhar, sem querer desconto de Deus. Porque pedir desconto a Deus é algo fora do normal. Querer oferecer a Deus menos do que você todo não faz sentido, não tem senso. Eu não posso oferecer metade para alguém que me ofereceu tudo. Para alguém que pagou tudo para me ter, eu não posso dizer: não, Deus, só metade, 1/3. Mas eu preciso dizer: eis-me aqui, tudo o que sou, tudo que eu tenho, eu te entrego, porque você fez isso por mim. Então, que decisão temos que tomar hoje? De sermos sim a igreja de Cristo, de sermos sim a família de Deus, de Cristo, mas que se entrega a Ele de corpo e alma, todo o pacote incluso, para Ele, é dele e para Ele. E é isso. Se você já fez alguma besteira na sua vida, saiba que existe uma cruz, existe a obra de Cristo Jesus para perdoar tudo e fazer tudo novo de novo, para que você consiga andar novamente com esse Deus maravilhoso. Então, feche os teus olhos e tenha 2 minutos de reflexão
e de conversa com o nosso Deus. E depois nós vamos louvar e orar. Então fique à vontade, meus queridos. de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pra te adorar, porque eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor.
Senhor Deus, obrigado por pagar o preço todo, para pagar tudo o que somos. E por amor e com gratidão queremos devolver tudo o que somos a Ti. Queremos entregar, sim, tudo o que somos para Ti. Não só o nosso lado espiritual, nosso espírito, nossa alma, sentimentos, não só isso, mas os nossos corpos também, para que eles possam ser usados conforme a Tua vontade. Faz em nós, Senhor, a Sua vontade. Faz em nós e através de nós, Senhor, a Tua vontade. Que possamos ser uma igreja que Te glorifica com os nossos próprios corpos. E que assim possamos ser exemplo para uma sociedade que diz que nós somos os nossos próprios donos. Que nós possamos mostrar que somos parte e que pertencemos a um Deus Todo-Poderoso, que nos guia, que nos ama, que nos protege. Um Deus maravilhoso, grandioso, Todo-Poderoso. Obrigado, Deus. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os abusos que fizemos com os nossos corpos durante toda a nossa vida, até o dia de hoje. E se não fizemos, Senhor, que o Senhor possa nos lembrar da cruz, onde fomos lavados, remidos, justificados pelo Teu sangue, Jesus. Obrigado mais ainda, Jesus, pela Tua ressurreição, que nos mostra que seremos Teus para todo sempre. Obrigado, Deus. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém.